Um assunto que atinge a sua família, um assunto que envolve a todos nós. Eu quero falar com você hoje sobre inversão de valores. E eu quero fundamentar esta palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. O que o profeta está denunciando aqui é o que está acontecendo todo dia nas ruas, nas praças, na imprensa, na mídia, nos bastidores políticos, no comércio, nas transações internacionais. Nós estamos assistindo não apenas à tolerância do erro, nós estamos assistindo à promoção do mal. Não estamos assistindo apenas aos valores sendo minados pouco a pouco e de repente vamos perdendo os referenciais, vamos perdendo os absolutos, vamos arrancando os marcos que deveriam nos governar. Nós estamos assistindo hoje uma tendência ou uma decisão deliberada, planejada, sistemática de inverter os valores. Na palavra do profeta Miqueias, lá no capítulo 3, versículo 2 do seu livro, as pessoas estão amando o mal e aborrecendo o bem. Não é uma questão apenas de tolerância ao mal, é amar o mal. Não é uma questão apenas de se omitir em combater o mal, mas é amar o mal e aborrecer o bem. Esta é a nossa sociedade. É isso que nós estamos assistindo, uma caotização dos valores morais, um desbarrancamento da virtude, uma inversão de valores. Na palavra do profeta Isaías, chamando o mal de bem, o bem de mal, a escuridade de luz, a luz de escuridade, o amargo colocam como doce e o doce colocam como amargo. Talvez um exemplo bem clássico do que está acontecendo é o que aconteceu recentemente com o lançamento da telenovela Babilônia, quando no primeiro capítulo da novela, duas atrizes conceituadas, já veteranas, se beijam, dizendo que isso é o que é o normal, esse é que é o padrão da nossa sociedade, ou isso que deve ser mostrado para toda a família brasileira. Mas esse comportamento não é o padrão. Não é assim que pensa a vasta maioria das famílias brasileiras. Não é assim que se comporta a maioria das famílias brasileiras. Não é este o padrão estabelecido para a família. Não é este o princípio que regeu a família ao longo dos séculos. O que está acontecendo não é apenas querer mostrar uma realidade, não, está querendo se induzir a uma prática, que na verdade é uma inversão de valores. Mas esta inversão de valores está hoje na ideia de se levar vantagem em tudo. Das pessoas que fazem um negócio, mas nos bastidores recebem propinas. Esta filosofia está presente no mundo político, onde a maioria, talvez, dos políticos estão hoje envolvidos com práticas que não são aprovadas à luz do sol. E nós estamos assistindo, então, essa bancarrota dos valores, esta falência da moral, esse colapso da ética, uma inversão de valores. O que vamos fazer diante desse quadro tão sombrio, de uma sociedade que enaltece o que deveria ser repudiado e que repudia o que deveria ser enaltecido, que aplaude o que deveria ser rechaçado e que se rechaça o que deveria ser aplaudido? O que vamos fazer diante de uma sociedade que não apenas tolera o erro, mas promove o erro?
Não há outra saída para a nossa sociedade, a não ser voltar-se para Deus. É em Deus que nós encontramos o eixo da vida. É em Deus que nós encontramos o sentido e o propósito da vida. Aliás, os pensadores lá do século XVII disseram o seguinte: qual é o fim principal do homem? Para que nós existimos? De onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde estamos indo? Essas são as grandes perguntas da vida. E o propósito que eles disseram e responderam, o fim principal do homem é glorificar a Deus e fruí-lo, desfrutar dele para sempre. Só quando você encontra com Deus, você encontra o sentido da vida. Só quando você vive dentro dos parâmetros e preceitos de Deus é que você encontra a verdadeira beleza, santidade, felicidade e propósito da sua existência. Longe de Deus, a vida se desumaniza. Longe de Deus, a ética se transforma numa vergonha. Longe de Deus, a vida se destrói por completo. Mas em Deus, nós encontramos sentido para viver. Amor, paz, alegria, felicidade plena, abundante, superlativa maiúscula. Talvez você que está me assistindo também tenha ficado intrigado, talvez até revoltado com tudo isso que você vê, assiste, diante dos seus olhos, na televisão, na política, nas ruas, nos jornais, na imprensa, no comércio, na indústria, em todo lado. A resposta para isso é o Evangelho de Jesus Cristo. O Brasil precisa de Deus. Não de religião, temos muitas, precisamos de Deus, precisamos do Evangelho, precisamos de Jesus. Só em Jesus o Brasil encontrará o caminho da vitória. Só em Cristo você encontrará o sentido pleno para a sua vida. Eu quero orar em seu favor. Quero colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus. Pai querido, eu te peço que tu abençoes a nação brasileira, que tu abençoes as famílias brasileiras, que tu abençoes aqueles que estão nos assistindo, para que compreendam a tua graça e recebam a tua palavra e sejam por ela transformados para viverem para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.